Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo, como sempre, a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da importação de leite pelo Brasil, importação essa dos nossos vizinhos, Argentina e Uruguai. Vou comentar do setor lácteo argentino. Há um consenso de que a produção deve diminuir entre 3% e 5% agora neste ano. Vou falar do mercado da soja e também do BNDES, que disponibilizou mais uma rodada de 2 bilhões de reais na modalidade referencial em dólar. Vamos comentar do plano agrícola e pecuário e também da internet no campo, no meio rural. E eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, e nós vamos falar de um tema muito interessante, de suplementação. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a importação de leite pelo Brasil. Importação essa dos nossos vizinhos, Argentina e Uruguai. O Brasil é tipicamente um importador, um país importador de leite. E de cerca de 90% dos lácteos importados vêm do Mercosul, dos países como Argentina e Uruguai. Há diversidades climáticas em algumas localidades em decorrência do fenômeno Laninha, diminuiu o volume de chuvas e elevou as temperaturas em algumas regiões, como o estado do Rio Grande do Sul e países como Argentina e Uruguai. No final do ano passado e início deste ano, a Argentina alcançou uma posição de destaque como a região mais quente do mundo, com regiões enfrentando níveis de chuvas abaixo da média e temperaturas acima do esperado. Além dos desafios climáticos, a Argentina enfrenta dificuldades relacionadas ao custo de produção e à concorrência com outras culturas, como a soja. E isso tem levado a um aumento no número de produtores abandonando a produção de leite. E nesse contexto, em conversas com especialistas do setor lácteo argentino, existe aí um consenso de que a produção deve cair entre 3% e 5% agora neste ano. Abaixo, podemos visualizar que os dados de produção de leite na região já sinalizam retração para este ano. No entanto, diante dessa redução na produção da Argentina e também do Uruguai, será que haverá escassez de leite para o envio ao Brasil? Mesmo com ofertas mais enxutas, o Brasil deverá permanecer sendo prioridade para o envio dos produtos lácteos pelo Mercosul. Isso porque somos o país que paga mais pelos lácteos atualmente. Entretanto, a menor disponibilidade deve limitar crescimento dos envios ao nosso país. Ter o conhecimento da disponibilidade de leite e dos preços dos derivados lácteos no Mercosul proporcionam uma análise da competitividade das importações, que impactam na disponibilidade e nos preços do leite no mercado interno. E para trazer esse panorama aos, vamos dizer assim, aos produtores rurais, várias entidades realizam pesquisas quinzenais, levantando os preços praticados para exportação junto a empresas de Argentina e Uruguai, mensurando ainda a competitividade das importações brasileiras frente ao mercado nacional. Além disso, existem algumas plataformas, como por exemplo a Milk Point Mercado, e ela disponibiliza dados da produção de leite da Argentina e do Uruguai e analisa os principais fatores que impactam na produção da região. E agora vamos falar um pouquinho do mercado da carne bovina. Você vai ver como foi o desempenho de uma das grandes empresas aqui do país. A Minerva Foods, ela divulgou o seu desempenho no primeiro trimestre agora deste ano.
apresentando um lucro líquido de 114 milhões de reais, o que representa uma queda de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O BTG Pactual, o Banco BTG Pactual, destaca que a Minerva Foods apresentou uma queima de FCF, ou seja, fluxo de caixa, de 608 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, devido ao consumo de capital de giro de 841 milhões de reais, o que gerou um aumento de 15% na dívida líquida trimestral, totalizando 7,7 bilhões de reais. Porém, o banco ressalta que a empresa pode ter se beneficiado de menores custos de aquisição de gado, por financiar os seus próprios fornecedores, o que pode ter impactado positivamente as margens, embora tenha tido um efeito negativo no retorno sobre o capital investido. E de acordo com o banco BTG Pactual, o primeiro trimestre deste ano foi um período de desempenho lento para a Minerva Foods, mas o banco acredita que esse cenário não deve se manter no futuro. Embora a oferta de animais tenha aumentado, a proibição das exportações para a China, que resultou aí em uma queda de 10% nos volumes da empresa no Brasil em relação ao ano anterior. No entanto, com a suspensão da proibição e o ciclo positivo do boi gordo, que eleva a oferta de animais no país, o BTG Pactual tem observado uma melhora nos preços e volumes das exportações para a China. E se esses fatores se sustentarem, é esperado um crescimento de primeira linha e margens para a Minerva Foods. E agora vamos falar um pouco sobre o mercado de grãos, mais especificamente da soja. O mercado brasileiro da soja registrou negócios em ritmo moderado na semana passada, principalmente no final da semana. Os preços, em sua maioria, caíram nas principais praças de comercialização do país, acompanhando os movimentos do dólar e também da Bolsa de Chicago. Os produtores, de modo geral, seguem reticentes em negociar nos atuais patamares. O lado comprador, por sua vez, não cede e os preços devem seguir baixos até o escoamento de boa parte da safra, melhorando a partir do segundo semestre. Os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam a última quarta-feira passada, com preços mais baixos para os grãos e também para o óleo. O farelo de soja subiu. A sessão da Bolsa de Chicago foi bastante volátil, com o grão oscilando entre os territórios positivo e negativo. E dentro de pequenas margens, a instabilidade nos mercados internacionais, como o petróleo, pesou sobre as cotações. Além disso, os operadores se posicionam frente ao relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O departamento deve elevar a sua estimativa para os estoques finais dos Estados Unidos em 2022-2023. Além disso, é esperado uma nova redução na projeção da safra da Argentina. E agora você vai ver que o BNDES disponibilizou mais uma vez, mais uma rodada de 2 bilhões de reais na modalidade referencial em dólar. O Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico Social, ele anunciou que vai disponibilizar mais 2 bilhões de reais para atender a crescente demanda pela linha BNDES Crédito Rural na modalidade referencial de custo em dólar. A linha de crédito, que foi lançada em conjunto pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também pelo presidente do BNDES, apresentou uma perspectiva de demanda superior aos 2 bilhões de reais inicialmente previstos. O protocolo de operações será aberto hoje, dia 16, para os agentes financeiros credenciados a repassar os recursos do BNDES ao cliente final. A alta demanda pela linha de crédito ela foi constatada
por meio de sondagens realizadas com diferentes agentes financeiros durante o maior evento agropecuário, que é a AgriShow. Os parceiros identificaram uma procura significativa pelos recursos, o que levou o BNDES a aumentar o valor inicialmente alocado para atender às necessidades dos produtores rurais. Segundo o BNDES, o objetivo é afastar qualquer possibilidade de esgotamento de recursos na linha que tenha uma condição muito favorável. Permite planejamento e segurança. Ela é um dos instrumentos de que dispomos para fomentar a agricultura cada vez mais inovadora, digital, de precisão, que reduza custos e riscos. Os prazos totais da nova linha de crédito variam de 25 a 120 meses, com um prazo de carência de até 24 meses. E o custo final parte de aproximadamente 7,59% ao ano, mais a variação cambial. Essas são condições extremamente competitivas se comparadas a soluções semelhantes disponíveis no mercado. E agora vamos falar sobre internet no campo, ou seja, internet no meio rural. Um estudo realizado em 26 países da América Latina e Caribe revelou que 72 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais não têm acesso à conectividade com padrões mínimos de qualidade. Aqui no Brasil, o número de pessoas sem conectividade adequada é de aproximadamente 13 milhões. O estudo intitulado Conectividade Rural na América Latina e no Caribe, Estado da Situação, Desafios e Ações para Digitalização e o Desenvolvimento Sustentável, foi realizado por uma parceria entre o Instituto Americano de Cooperação para a Agricultura, IICA, o Banco Mundial, a Bayer, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, Microsoft e também a Syngenta, e apresenta dados coletados entre 2020 e 2022. Esse estudo realizado sobre essa conectividade rural na América Latina e no Caribe forneceu um panorama completo da situação e destacou a disparidade na conectividade entre áreas urbanas e rurais. E, de acordo com o levantamento, enquanto 79% da população urbana dos países analisados tem acesso a serviços de conectividade significativos, apenas 43% da população rural possui o mesmo acesso, resultando em uma diferença de 36%. Essa diferença entre a conectividade rural e a urbana mina um imenso potencial social, econômico e produtivo no âmbito estratégico, no qual está em jogo a segurança alimentar e nutricional de boa parte do planeta. Os dados constatam que existe um atraso rural que requer ações decididas e soluções inovadoras. E depois de intervalo, nós vamos comentar sobre o Plano Agrícola e Pecuário e eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, e vamos falar da importância da suplementação. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. O Serra Dourada Esportes é diferente. O seu mais completo giro de notícias por todas as modalidades. Vôlei, basquete, tênis, automobilismo e, claro, o futebol. Da Champions League à Sul-Americana, dos times goianos aos torneios de bairro. Aqui você acompanha cada lance, no meio da galera! Elogiando quem merece e criticando quem pisa na bola. De segunda a sábado tem Serra Dourada Esportes. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade.
Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais. Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo. Banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5 Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre o Plano Safra Agrícola e Pecuário. A partir de agora e até o final do mês de junho, quando deverá ser lançado o PAP, Programa Agropecuário da Safra 23-24, que vai de julho de 2023 a junho de 2024, as tensões aumentam nas mesas de negociações para definir as regras que vigorarão para distribuir os recursos aos produtores. Nas últimas temporadas, o avanço das tendências vai na direção para reduzir os subsídios em função da premência do governo em fazer o controle do orçamento fiscal. Mesmo nesse ambiente de aperto, o agronegócio mostra capacidade, produções crescentes e balanças comerciais satisfatórias para a economia brasileira. A linha mestre traçada será baseada no Plano da Agricultura de Baixo Carbono, ABC. As normas estimularão os agricultores a aderirem práticas sustentáveis através de condições atraentes de financiamento. E nesta década de 2020, mexeram com a economia mundial. A pandemia do Covid-19 anunciada, a invasão da guerra da Ucrânia pela Rússia. E, de um modo geral, o ambiente favorece o diálogo do agro com relação às prioridades nas demandas concedidas pelas autoridades governantes. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. Ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e emagrecimento. E nós vamos falar da importância da suplementação. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui para falar de um tema interessante, tá tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Carolina, você é especialista em nutrição esportiva e emagrecimento. Tem muita gente gordinha? Tem, hoje em dia a população anda tendo esse aumento, por mais que a gente ainda tem a metade da população aí preocupada com essa alimentação, ter a prática de atividade física, a tendência é que a gente ainda não considera um número tão razoável. A população ainda está obesa, existem crianças, adolescentes entrando aí nessa faixa de obesidade, né? E é por isso que entra realmente o profissional nutricionista, para estar aconselhando, para estar junto aí com esse cliente, com esse paciente, tendo essa parceria para auxiliar na alimentação e também no psicológico. E muitas das vezes, Antônio, um pega uma informação ali, outro pega outra informação às vezes na internet, o colega fez, deu certo, acha que vai dar certo também, e não é bem assim. E por isso que eu achei importante trazer este tema sobre suplementação, porque hoje em dia a gente vê muita gente utilizando
utilizando suplementos de forma inadequada. E o uso da suplementação de forma inadequada pode trazer alguns agravantes, como até uma insuficiência hepática, ou seja, dá uma esteatose hepática, dá até uma cirrose por falta da utilização de suplementação da forma inadequada e também traz uma sobrecarga renal indevida. É aquela velha história. Não, rapaz, para mim foi uma beleza. Pode fazer que dá certinho. Você faz e não dá. Pode ser até que dê certo. Mas, de maneira geral, não é bem assim que a coisa funciona. O que é bom para mim, nem sempre é bom para você. É igual aquela história, né? O veneno mata? Claro que mata, se você beber. Se você não beber, ele não mata, ele não faz nada. Né? Exatamente, a questão da suplementação é justamente isso, né? O nome suplementação é justamente para suplementar, ou seja, você primeiramente tem que ter uma refeição balanceada, tem que ter uma alimentação onde que tem uma quantidade de carboidrato, proteína, lipídio, adequada ao longo do dia, e caso a gente não consiga suprir, através da alimentação, aquela quantidade de nutrientes para você, a gente entra com essa suplementação, tanto para emagrecimento, como também na área esportiva, principalmente. Hoje em dia nós temos uma gama de suplementos aí, cada vez está mais fácil o acesso a essa suplementação, e então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para saber se o que você vai ingerir é a forma correta, é o melhor suplemento para emagrecer, é o melhor suplemento para te dar energia, para você ganhar massa muscular, para dar um pouquinho de disposição, principalmente nós mulheres, onde nós temos uma oscilação hormonal muito grande devido à progesterona, temos uma baixa da testosterona também, é indicada a utilização de suplemento, não tem problema nenhum, só que a dosagem que eu utilizo já é diferente da dosagem que uma outra paciente, minha mãe, a avó, vai utilizar, uma amiga também. Então, é necessário antes a gente fazer um rastreio, fazer exames laboratoriais através de exame de sangue, ver como que funciona a rotina, para ver a importância e a necessidade da utilização desse suplemento. Se a gente vai passar um whey protein, se a gente vai passar uma creatina, se nós vamos passar, por exemplo, uma taurina para dar um pouquinho mais de energia. Então, existem inúmeros suplementos aí no mercado e cada um é para uma função. Mas antes da gente ingerir o suplemento, todo o organismo tem que estar funcionando bem e a alimentação também tem que estar balanceada. Bom, mas primeiro você tem que saber o que seu corpo está precisando, né? Exatamente, por isso que entra os exames laboratoriais. Entendeu? Porque é aquela velha história, a turma vai comprando, você entra em qualquer loja aí, tem o que você quiser. Agora, você não pode chegar no balconista e falar, olha, eu acho que eu estou com isso, e o que você me indica? Isso, e acontece muito, tanto da parte farmacêutica, tanto da parte de profissionais da educação física, nós temos que trabalhar em conjunto. O profissional de nutrição é o único capacitado para realmente verificar essas suplementações, né? O médico também, hoje em dia a gente já tem um endócrino, um nutrólogo que também pode estar prescrevendo. Então, assim, a gente tem que ver primeiro o que está acontecendo com esse paciente, tem que fazer esse rastreamento, que horas que acorda, toma café, não toma, pratica ou não atividade física, para aí sim, talvez num segundo momento, a gente passar esse suplemento. Não é aconselhado, igual várias vezes acontece no consultório, Antônio, o paciente já chega falando, fulano me indicou tais e tais suplementos, acrescenta ele aí na minha dieta. A gente tem que fazer ao contrário, né? Primeiro ajustar a comida, primeiro ajustar a rotina, para depois sim começar a tomar essa suplementação. Às vezes a pessoa tem uma desbiose, que é o quê? A desbiose nada mais é do que uma desordem no trato digestivo. Então, às vezes, você compra o suplemento, toma o suplemento e não tem um resultado satisfatório. Por quê? Porque às vezes o intestino está com uma pequena inflamação, não consegue absorver esse suplemento e acaba sendo dinheiro jogado fora, além também de auxiliar esse aumento dessa inflamação intestinal.
Agora, e tem muita gente com problema, né? Tem várias pessoas com problemas justamente, às vezes, por não conseguir seguir certinho uma rotina, começa e para, né? Aí pode vir o efeito sanfona. Então, assim, é realmente ideal ver, igual, por exemplo, o Whey Protein. O Whey Protein é um suplemento de altíssima qualidade, só que existem 3 tipos desse Whey Protein. Existe ele concentrado, onde a gente tem uma maior quantidade de carboidrato, existe ele hidrolisado e isolado. Esses últimos a gente já indica para atletas de alta performance. Ele tem uma quantidade de proteína bem maior. Então, para ganhar uma massa magra, que é a musculatura, já é mais indicado. Então, cada um realmente é feito para aquele tipo de processo. A gente também pode utilizar a suplementação em idosos acamados, onde fica muito tempo acamado, não tem aquela movimentação, essa massa muscular vai definhando, a gente entra com uma osteoporose, com uma sarcopenia, e aí a gente pode também utilizar a creatina, a gente pode também utilizar esse Whey Protein, que acaba melhorando a vida aí deste paciente acamado. Crianças, dependendo do caso, a gente pode passar as vitaminas, vitamina D, o ferro já é aconselhável, inclusive para bebês. O que não pode e não deve ser feito vai quem quer futebol clube, né? Meio de qualquer jeito. Exatamente. Porque aí dá complicação. A gente precisa realmente desse ajuste suplementar aí, é importante ter, mas as quantidades e o tipo de suplemento é mais importante do que simplesmente vou suplementar. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser perguntar alguma coisa para Carolina, ela tem aí o Instagram dela, @NutriCarolChaveiro. @NutriCarolChaveiro, com CH. Então você entra em contato com ela, bate um papo, conversa, pergunta. Agora deixa eu te fazer uma coisa, além da clínica, do atendimento que você faz, você também tem um restaurante, né? E esse restaurante, a comida que você prepara lá, ela é diferenciada assim dos demais? Porque tem restaurante que você vai e você almoça e você fica lembrando da comida até às 6 horas da tarde, 7 horas da noite. No seu restaurante, tem alguma diferença? A gente, nutricionista, nós temos vários vieses, né? A gente pode também atuar dentro de restaurante visando justamente a qualidade deste alimento. Então, a gente vai desde a escolha da mercadoria até o final, na hora do preparo e na distribuição para o cliente. Uma das coisas que a gente não faz no restaurante, pelo menos no que eu supervisiono, que é o meu, eu como proprietária, é a utilização de bicarbonato, justamente que é o que o senhor falou, que dá aquela sensação mal-estar que você fica o tempo inteiro ao longo do dia, lembrando dela. Então, diminuir um pouco da quantidade de óleo utilizada e não a utilização de bicarbonato no alimento auxilia bastante não ficar lembrando da comida o dia inteiro. Então, é o que a gente faz lá no nosso restaurante, que você pode depois acompanhar pelo meu Instagram, que vai ver que é de altíssima qualidade. É isso aí. Bom, eu conversei com Carolina Chaveiro da Silva, ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e emagrecimento. Carolina Chaveiro, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.